Olha ele Rapaz, aí, rapaz! prazer Rapaz, estar com você. que alegria ter você aqui, viu? Estava falando para ele aqui, gente, eu falei assim, finalmente, né? Estou te conhecendo virtualmente, né? Eu acompanho aí os cursos que você dá, o trabalho que você faz, né? Conheci há pouco tempo o seu projeto, pelo qual você me passou as informações, e eu fiquei muito feliz, né? Uma amiga minha também falou, a tia Tânia, né? Falou para mim também do seu projeto, né? Dos cursos que você dá. Fiquei muito feliz também em conhecer. Eu amo os projetos missionários, alcançar crianças para Jesus. Fiquei mais feliz ainda quando eu soube que você também, né, alcança adolescentes aí na sua região. Glória a Deus por isso, viu? Porque nós realmente precisamos, né, abraçar essa faixa etária também e compreender, gente, que a salvação é para todos, né? Não importa a idade. Nós temos que pregar o evangelho, alcançar e pastorear. E o irmão, né, trouxe esse tema aqui para a gente, aconselhamento pastoral. Fiquei muito feliz por esse tema escolhido por você. Que seja uma bênção esse tempo que nós estaremos aqui juntos, viu? Gratidão pela sua vida, por você estar aqui, por sua disponibilidade, muito feliz mesmo. E eu gostaria, então, de estar orando por você. Toda a palestra eu gosto de orar antes, né? Porque é para o Senhor, tudo por Ele, para Ele sempre. Então, vamos Amém. estar orando antes de iniciar. Amém? Amém, tia. Vamos orar, então. Orando. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, ó Pai, queremos dizer a Ti, ó Pai, que nós reconhecemos que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai, e queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, ó Pai, na Tua presença, Deus. Ó Pai, queremos entregar esse momento que nós estaremos aqui junto nas Tuas mãos, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, esteja com o pastor Rogério, ó Pai, na Tua ministração, Senhor, dessa noite. Ó Deus, abençoe, Pai, Teu filho, Teu servo, Senhor, abençoe, ó Pai, tudo aquilo que ele vir a falar nessa noite, Senhor. Abençoe, ó Pai, o seu lindo ministério, Senhor, anos de ministério, ó Deus, alcançando crianças e adolescentes para Ti, ó Deus. Ó Pai, abençoe, Senhor, a família dele, ó Pai, os seus trabalhos, os seus cursos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que ele continue sendo uma grande bênção, Senhor, para os irmãos, ó Pai. Ó Deus, também te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, os palestrantes que irão participar amanhã e no domingo, Senhor, e a todos os irmãos que têm acompanhado essa conferência, Pai. Abençoe cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, se apresente, né, para o pessoal te conhecer. Fica bem à vontade, tá bom? Amém, tia. A paz a todos. Sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Estou aqui em São Paulo, trabalho com crianças e adolescentes. A nossa igreja ela tem 6 anos, a gente tem esse ministério, mas eu trabalho com ministério infantil, com crianças, desde o ano 2000. Então, faz bastante tempo que a gente está na área infantil, trabalhando como pastor de criança, ministrando com as crianças. E aí, quando foi há 7 anos atrás, nós recebemos um chamado específico de Deus para abandonarmos a nossa vida profissional e nos dedicarmos ao ministério de crianças, e assim nós fizemos. Então, faz 7 anos que eu estou totalmente voltado ao ministério de crianças, e há 6 anos atrás, Deus nos proporcionou trabalharmos especificamente na estruturação de uma igreja de crianças. Quando eu falo igreja de crianças, as pessoas falam, pastor, na tua igreja só tem crianças? Não. Na minha igreja tem famílias, as famílias das crianças estão chegando, mas a visão da igreja, a missão da igreja é evangelismo e discipulado de crianças. Então, nós começamos a igreja de crianças com 23 crianças, e essas crianças cresceram. E hoje eu tenho uma igreja mais de adolescentes. Então, hoje nós atendemos mais ou menos 35 adolescentes, que são essas crianças que cresceram, outros que chegaram. Então, a igreja de crianças trabalha com crianças e adolescentes. O nosso pilar aqui da igreja de crianças são 4 pilares principais. Primeiro, resgate. Então, tirar a criança da rua, ela está com o tempo ocioso, ela está com o tempo sem fazer nada, sem estar na escola. Então, a igreja ela proporciona algo dentro da igreja para ocupar esse tempo ocioso.
Então, a nossa visão é essa: se eu deixar a criança com o tempo ocioso, ela vai se envolver em muitas coisas, vai passar pelo abuso. Então, a igreja ela quer resgatar essas crianças. Então, nossa visão, a primeira visão de igreja de criança é resgate: tirar a criança da rua, trazer para uma programação para dentro da igreja. Então, resgate. Segunda visão da igreja é evangelização. Então, tudo que a igreja da criança faz, ela sempre vai ter um momento de evangelização. Seja um acampamento, seja uma tarde de brincadeira, seja qualquer evento que houver dentro da igreja, ela vai trabalhar com a evangelização. Mas sempre haverá um momento para a criança ouvir falar do evangelho. Então, resgate, evangelização, discipulado, é o terceiro pilar da igreja. Então, a criança, dentro da igreja da criança, as pessoas me perguntam: pastor, o que você ensina? Nós ensinamos teologia. Nós ensinamos a base da doutrina bíblica, nós ensinamos a criança a orar, a viver os preceitos de Deus dentro da casa, não só na igreja, na escola. Então, nós trazemos o discipulado. Na realidade, a criança é um discípulo. Tem uma frase que diz que ela não é um discípulo em espera. Muitos acham que criança é discípulo em espera. Ela é o discípulo agora, então a gente faz o discipulado. E, por fim, treinamento. Então, essas crianças que estão dentro da igreja, elas serão os futuros pastores, os futuros líderes. Em qualquer evento que é feito, não é o pastor que dirige. As crianças se envolvem, os adolescentes se envolvem, e eles vão fazer o trabalho acontecer. Então, esses são os 4 pilares da igreja de criança. Então, a igreja de criança ela é ligada à Assembleia de Deus, Ministério Famílias para Cristo, essa igreja que nós estamos ligados, então somos ligados a ela, e trabalhamos com essas crianças e adolescentes. E aí a tia falou, como é que é mantido? As pessoas perguntam como é que se mantém uma igreja de criança, porque criança não dá dízimo, não dá oferta, nós estamos numa região muito carente. Como é que você mantém? Primeiro, pessoas que nos ajudam contribuindo. Então, pessoas do Brasil e fora do Brasil que investem na vida das crianças. Então, eu sempre falo para as crianças aqui que eles são muito amados por Deus e pelas pessoas, porque existe alguém investindo na vida deles. E outra maneira, através dos cursos de capacitação. Então, a igreja de criança a gente mantém através de cursos. Nós temos um curso básico de teologia, temos curso de aconselhamento pastoral, cursos de aperfeiçoamento e temos cursos gratuitos. Pastor, vocês só estão atrás de recursos? Não, nós também oferecemos curso gratuito, material gratuito. A visão da igreja de criança, para você que está ouvindo e quer conhecer, é levar o evangelho. A gente trabalha com 3 pilares: evangelização de criança, capacitação dos evangelistas de criança, porque o que eu não posso fazer, o que a tia Monique não pode fazer, quanto mais pessoas a gente capacitar, mais crianças, mais adolescentes a gente vai alcançar, e trabalhamos com família. Por quê, pastor? Porque a família também faz parte desse projeto, então nós temos trabalhado com as famílias. Então, quando a tia me convidou e a gente falou um pouquinho de falar sobre aconselhamento pastoral para o ministério com adolescentes, pastor, por que veio isso? A igreja da criança, ela cresceu. Então, ela está agora no 6º ano. Então, a criança que chegou para mim com 10 anos, hoje ela está com 16. Hoje elas estão com 14, 15 anos de idade. Então, quando a tia nos pediu um tema, o meu coração ardeu por esse tema, por causa da situação que nós temos vivido com nossas crianças e adolescentes. Então, o aconselhamento pastoral é muito importante. Então, o objetivo nosso é levar um pouco do conhecimento daquilo que a gente tem vivido dentro da igreja, o que a gente tem passado com nossas crianças e adolescentes. Nós não cremos numa igreja que é o culto à noite, acabou o culto, todo mundo vai embora e esquece. Não, nós cremos numa igreja, que eu prego para as crianças, prego para adolescentes, uma igreja que se preocupa, uma igreja que cuida, uma igreja que auxilia. Então, isso é o projeto de igreja. Então, quando a tia nos falou de aconselhamento pastoral, nós lembramos disso. Nós temos visto dentro da nossa igreja muitos adolescentes precisando de acolhimento emocional. Eu estava dizendo para a tia, nós trabalhamos com crianças não cristãs. Então, as crianças que chegam para nós, muitas vezes o pai e a mãe não estão na igreja. E essas crianças chegam passando por N situações difíceis. E eu digo para vocês que desde o ano passado, para mim, foi uma cobrança em termos de conhecimento
em termos de aprender realmente sobre o lado emocional, sobre o desenvolvimento, sobre as dificuldades. Eu já vi que já teve algumas palestras muito importantes nesse assunto, e eu quero falar um pouco sobre essa área chamada aconselhamento pastoral. Pastor Rogério, mas eu não sou pastor. Eu só estou na frente de um grupo, só estou ali com os adolescentes, eu não sou pastor. Eu quero começar a nossa palestra falando um pouquinho sobre duas palavras importantes: função pastoral e cargo pastoral. Muitas pessoas acham que não existe diferença. Ah, pastor é pastor. Não. Existe duas coisas. Existe o cargo pastoral e existe a função pastoral. Uma vez eu fui para um treinamento de ministério infantil com um grupo de americanos e eu fiquei fascinado pela igreja americana. A igreja brasileira, quem trabalha com crianças, quem lidera adolescentes, eles não são considerados como pastores daquele ministério. São apenas auxiliares. E muitas vezes, por nós acharmos, eu só sou um auxiliar responsável por esse grupo só, a gente se esquece da nossa função pastoral. Nós que somos líderes, que estamos na frente de um grupo de adolescentes, de um grupo de crianças, nós temos uma função pastoral. Então, a igreja americana, principalmente a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, eles têm pastores de ministério de adolescente, pastores de jovem, pastores de criança, pessoas que não só estão com o grupo, eles entendem que eles têm uma chamada, uma função pastoral com esse grupo. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre isso, sobre a função pastoral e o cargo pastoral. Talvez você está me ouvindo e diz, mas eu não sou pastor. Sim, você que está na frente de um grupo, você tem uma função pastoral. Então, o que é um cargo pastoral? Cargo pastoral refere à posição de um indivíduo que é chamado para estar na frente de uma congregação. Então, essa pessoa, esse indivíduo, ele recebe o cargo pastoral. Então, ele tem a função de estar na frente de uma congregação. Então, talvez a tua igreja está dizendo, a minha igreja já tem um pastor. Ele é o pastor, ele está exercendo o cargo pastoral. Então, a Bíblia nos fala lá em Tito, capítulo 1, verso 5. Vamos ler o cargo pastoral? Tito 1 e 5. Abra a tua Bíblia. Eu amo Bíblia, não sei falar sem Bíblia, então vamos abrir Bíblia, vamos ler Bíblia. Tito 1 e 5, cargo pastoral. Vamos ver o que é o cargo pastoral. Tito, capítulo 1, verso 5. Por essa causa eu vos deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses pastores, como eu já vos mandei. Paulo, quando ele fala com Tito, ele diz que Tito está na cidade de Creta para escolher pessoas para exercer o cargo pastoral. Isso é, estar à frente da igreja, estar à frente do rebanho da igreja. Então, existe dentro da igreja, do corpo de Cristo, aqueles que têm o cargo pastoral. Mas você, líder, você, minha irmã, você, meu irmão, que está nos vendo, talvez você não tenha o cargo pastoral, mas a Bíblia também nos fala de função pastoral. Pastor, o que é a função pastoral? Função pastoral é a responsabilidade de um indivíduo que está na frente de um determinado grupo da igreja. Então, é aquela responsabilidade que eu e você recebemos de Deus através do ministério para estarmos na frente de um grupo. Então, embora nós não tenhamos o cargo pastoral, nós exercemos uma função de pastor. Nós estamos orientando aquele grupo, nós estamos cuidando daquele grupo. Então, nós precisamos entender isso, que quando eu falo de aconselhamento pastoral, pastor, é só para pastores? Não, é para você que está na frente de um grupo, para você que almeja estar na frente do grupo. Então, você não tem o cargo, mas você tem a função pastoral. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 8. Romanos, capítulo 12, verso 8. Olha o que está escrito lá. Romanos, capítulo 12, verso 8. Ou aquele que exorta, use esse dom em exortar, aquele que reparte, que faça com liberalidade, e aquele que governa, que governe com cuidado.
Isso é a função pastoral. Então, pessoas dentro do corpo de Cristo que foi chamado com uma função de apacentar, de cuidar. Então, eu preciso entender, embora eu não seja ou não tenha o cargo de pastor, eu tenho a função pastoral, que é a função de cuidar, é a função de zelar. Pastor, então, se eu tenho essa função pastoral, o que eu devo fazer? Eu devo trabalhar para cuidar das crianças e adolescentes que estão sobre a nossa responsabilidade. Eu preciso apacentar esse rebanho que Deus nos deu. Então, você que está na frente de um grupo de adolescentes, pense nisso. Aquele grupo qual você tem é um rebanho que Deus nos deu para cuidar. Então, eu preciso fazer o que com esse rebanho? Apacentar. Então, o que é apacentar? Vamos lá, João, capítulo 21, verso 15. João, capítulo 21, verso 15. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor lhe respondeu: vai e apacenta os meus cordeiros. É interessante essa tradução da Bíblia. A Bíblia ali, Pedro está recebendo a função de pastor, o chamado pastoral, e Jesus começa a falar para ele cuidar de ovelhas, e depois Jesus fala para ele cuidar de cordeiros. Então, o texto original diz: apacenta os meus cordeiros. Pastor, o que é um cordeiro? O cordeiro é o filhote da ovelha até 15 meses de idade, que ainda não se reproduziu. Então, dentro da linguagem figurada, dentro da linguagem bíblica, dentro da ilustração bíblica, dentro da igreja, esse grupo representa as crianças e os adolescentes, que eles precisam também serem apacentados. Quando a gente fala desse cuidado, quando eu vou falar de aconselhamento pastoral, eu estou falando de cuidado e usando a linguagem bíblica de apacentar. Muitas pessoas, por não ter esse convívio do campo, do convívio das ovelhas, ele não consegue compreender a profundidade, que não é só o líder de adolescente, quem está na frente do grupo do adolescente, ele não é apenas alguém para promover evento, promover brincadeiras, recreação, ele tem algo mais de Deus, ele está ali para apacentar os cordeiros do rebanho do Senhor. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem o chamado de Deus, lembre-se disso, a tua função, a minha função é apacentar os cordeiros, é conduzi-los a Cristo, é conduzi-los às verdades do Evangelho. A palavra apacentar, ela tem 3 sentidos muito importantes. Apacentar, na Bíblia, ela quer dizer, primeiro, cuidar. Então, nós que estamos na frente, trabalhando com crianças, com adolescentes, nós estamos trabalhando no cuidado. Então, o aconselhamento pastoral é trabalhar no aconselhamento pastoral. A primeira função é essa, o cuidado. Aquele cuidado que nós vamos ter com os adolescentes. Segunda coisa do apacentar é alimentar. E quando eu falo alimentar, eu estou falando no sentido espiritual. Então, o líder de adolescente que está na frente do grupo, ele deve procurar a cada dia o crescimento espiritual do teu grupo. Pastor, e como vem esse crescimento? Através do conhecimento da palavra, através do ensino sadio da palavra. Nós precisamos nos basear na palavra, nós precisamos vivenciar a palavra, ter a palavra como base do viver cristão. Então, nós precisamos, como apacentadores de cordeiros, levar realmente o conhecimento, alimentando as crianças, os adolescentes, com a palavra sadia, com aquilo que a Bíblia ensina. É uma das grandes dificuldades daqueles que estão na frente hoje em dia. Pastor, mas tem coisa que não dá mais para ensinar, não deve mais ser pregada. Eu preciso entender que eu fui chamado com a responsabilidade de conduzir crianças e adolescentes no caminho de Deus. Então, eu preciso falar toda a verdade do Evangelho, numa linguagem que a criança e o adolescente vai compreender, vai entender, mas eles precisam ser ensinados a verdade. Então, apacentar, primeiro, cuidar. Segundo, alimentar. Terceiro, proteger.
Nós estamos trabalhando com um grupo que ele está muito sujeito a muitas coisas. Eles estão sujeitos à violência, estão sujeitos ao abuso, a se envolver com coisas erradas. Então, esse grupo a qual nós estamos trabalhando, eles estão sujeitos a muitas coisas. Então, nós, como conselheiros, como pastores, como fomos chamados para a função pastoral, devemos trabalhar para proteger essas crianças e esses adolescentes. Pastor, como eu faço para proteger? Nós vamos ver que através da adverti-los, é dizer, olha, isso daqui pode causar certa dificuldade, através do ensino sadio da palavra, através da proximidade com eles, estar próximo, observando, vendo aquilo que pode levá-los para um caminho de dificuldade. Então, nós fomos chamados para fazer essa função pastoral. Então, quando eu falo de aconselhamento pastoral, eu não estou falando apenas com os pastores que têm cargo pastoral, mas estou falando com você, líder, com você, minha irmã, com você, meu irmão, que foi chamado pela função pastoral, conduzir crianças a Cristo, conduzir adolescentes a Cristo. Então, nós fomos chamados para isso. Pastor Rogério, o que é o aconselhamento pastoral? Qual é a função do aconselhamento pastoral? Então, o aconselhamento pastoral é dar a direção e o sentido correto. Então, nós estamos trabalhando no aconselhamento pastoral, nós vamos procurar orientar a direção e o sentido correto para que o adolescente não venha se perder, para que o adolescente não venha entrar num caminho de dificuldade. Então, quando eu estou trabalhando com esse grupo tão maravilhoso, com esse grupo tão abençoado que é os adolescentes, a minha função como conselheiro no aconselhamento pastoral é mostrar a direção, é orientá-los naquilo que é certo, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. É uma coisa que nós devemos tomar cuidado no aconselhamento pastoral com adolescentes, é não nos tornarmos aquele que vai apontar erro, aquele que vai estar o tempo todo criticando. Muitos adolescentes eles já sofrem isso, às vezes, em várias situações da sua vida, e quando eles vêm para a liderança, quando eles vêm para o grupo, eles esperam ser acolhido. Então, eu quero dizer para você que vai trabalhar no aconselhamento pastoral com adolescentes, pastor, é tolerar o erro? Não. É quando errou, a gente dizer que está errado, mas procurar com muita sensibilidade, com muito carinho, conduzi-los à restauração. É uma das coisas que nós temos muito perdido dentro da igreja cristã, dentro das nossas igrejas, os adolescentes, é por isso. Porque muitas vezes eles, no momento da dificuldade, eles têm medo e muitas vezes, em vez de se restaurar, em vez de procurar restaurar aquela vida, muitos têm se perdido. Então, nós devemos entender que quando ele está no momento difícil da vida, precisando do quê, pastor? De acolhimento. Eles estão buscando na liderança, em você, líder, na minha vida, na tua vida, alguém que o acolhe. Então, o aconselhamento pastoral, a função dele é mostrar o caminho correto e orientá-los a tomar atitudes corretas. É uma coisa importante que nós devemos trabalhar muito, que eles precisam entender também que deve partir deles. Porque muitas vezes o líder, aquele que vai fazer o aconselhamento, ele vai tentar impor uma maneira de pensar, uma maneira de agir, e essa imposição ela não tem bons resultados. Então, nós precisamos ir com paciência, com palavras de sabedoria, com graça de Deus, mostrar para eles o caminho correto, as atitudes corretas, e pedir a Deus que, através da palavra e do Espírito Santo, Deus mude o coração, mude a maneira de pensar, a maneira de agir, e eles possam experimentar a experiência do novo nascimento do Evangelho e tomar realmente o caminho correto. Um grande engano para aqueles que trabalham, às vezes, com nossos adolescentes, é achar que aquele adolescente, que aquele menino, aquela menina que foi criado na igreja, ele já teve uma experiência com Cristo, ele já conhece a salvação, já passou pelo novo nascimento. Muitas vezes, aquele que está no nosso meio, que está no nosso grupo, eles precisam ser ganhados para Cristo. Pastor, como assim? Está cantando no grupo, frequenta o culto, mas muitas vezes ainda não teve uma experiência real e verdadeira com Deus.
Então, você que é conselheiro deve trabalhar com amor, carinho e cuidado para ganhar esse adolescente, para ganhar esse menino, essa menina, através do aconselhamento. Então, conversar, mostrar a direção correta. Então, essa é a função do aconselhamento pastoral dentro do trabalho com adolescentes. E o que ele oferece? Passou o que o aconselhador, que o conselheiro oferece para o grupo de adolescentes? Ele oferece acolhimento emocional. Então, eles precisam se sentir acolhidos. Então, quando um adolescente, um jovem te procura, ele está buscando em você alguém que o ouça, alguém que o compreenda, alguém que entenda as dores que ele tem, ele está buscando um acolhimento. Então, quem vai trabalhar no aconselhamento pastoral com adolescente precisa desenvolver o acolhimento. Então, ser uma pessoa acolhedora. Quando eles vão buscar esse acolhimento, pastor? Quando eles vão buscar o conselheiro, que momento que eles vão procurar em nós esse acolhimento emocional? Eu quero falar para você algumas situações que vão levar os adolescentes a buscar em você esse acolhimento. Primeira situação são nas crises emocionais. Nós já vimos, eu já vi que já está falando sobre a fase da adolescência, e uma das coisas muito importantes na fase da adolescência é que o emocional ele tem picos. Então, com o adolescente, as coisas emocionais são muito fortes. Então, é aquela alegria em demasia, aquela tristeza em demasia, quer dizer, eles estão no momento que eles ainda não têm o controle emocional. E por não ter o controle emocional, eles vão passar por crises emocionais. Então, ele vai buscar você, tio, você, tia, nesse momento da crise emocional. Então, eu preciso estar preparado para que quando ele me procurar, quando ele vier com sua crise emocional, eu esteja pronto para ajudá-lo. Essas crises emocionais se dão na aceitação. Então, muitos deles estão passando por mudanças do corpo, do físico. Então, muitos têm problema com a aceitação do cabelo, aceitação da pele cheia de espinha, aceitação que cresceu demais ou que não cresceu. Então, esse problema de aceitação é algo emocional muito forte para eles. Então, muitas vezes, nós, como conselheiro, devemos estar preparados para conversar, para orientar, para mostrar que, às vezes, tudo tem seu tempo, às vezes não chegou o tempo da transformação completa, ele está num processo. Então, muitas vezes, a aceitação é algo que mexe muito com o emocional do adolescente. Outra coisa, a baixa autoestima. Então, muitos adolescentes, quando eles entram na fase da adolescência, ele vai procurar entender quem ele é, que papel ele tem na sociedade, que papel ele tem na igreja. E muitos deles, às vezes, não conseguem ver, olhar nele qualidades boas, capacidade de fazer algo. Às vezes, um fala bastante, um desenvolve trabalhos muito bons no grupo, outro já tem dificuldade. E muitas vezes isso causa essa baixa autoestima. Então, eles vão te procurar nessa crise emocional. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para quem eu sirvo, o que eu faço. E você, líder, tem de estar preparado para, nesse momento dessa crise emocional, ajudá-lo, procurar orientá-los. Eu tenho aqui no grupo alguns adolescentes que têm essa dificuldade da autoestima, e nós criamos aqui na igreja, nós estamos numa crise muito difícil de alimento, e nós criamos com eles um trabalho de arrecadação de alimento e distribuição desse alimento para aqueles que precisam. E é muito interessante, porque eu ouvindo uma palestra, igual vocês estão me ouvindo agora, eu aprendi que quando eu faço algo social com os adolescentes, ele se sente valorizado. Então, você que vai trabalhar no aconselhamento pastoral com adolescente, você tem de pensar em ferramentas para mudar a situação. Então, se ele está vivendo uma crise emocional com baixa autoestima, o que eu posso fazer para melhorar a autoestima? O que eu posso fazer para melhorar essa aceitação que ele está, do momento que ele está passando? Nós precisamos ser estrategistas, buscar recursos, buscar maneiras de melhorar essa situação. Então, quando eu falei lá de apacentar é isso, é cuidar, é sentir a dor, sentir a dificuldade. Então, muitos têm essa crise da baixa autoestima. Outra coisa, ansiedade, eles são muito ansiosos, e muitos, pela ansiedade, às vezes não dormem, não conseguem dormir direito, não conseguem se alimentar direito,
e com isso está tendo dificuldade, às vezes, de relacionamento na família, às vezes na escola. Então, eu preciso entender e buscar o que eu posso fazer para ajudar esse meu adolescente que está sofrendo dessa ansiedade. Uma coisa legal, interessante, é que você que vai trabalhar nessa área, nunca deixe de buscar conhecimento. Então, busque conhecimento nessa área. Por quê, pastor? Porque você vai precisar de ferramentas para mudar essa situação. Às vezes, o adolescente está vivendo uma crise de ansiedade e nem ele sabe o que ele está passando. Então, você, como conselheiro, você sabe, você diz, olha, o que você está passando é isso. Vamos começar um processo, vamos começar a trabalhar para que isso mude. E você consegue fazer isso, mudar completamente uma situação. Então, eles vão te buscar nesse momento de crises emocionais. E muitos também passam por depressão, às vezes estão depressivos, estão numa situação de depressão, e eu preciso compreender, para que nesse momento de crise emocional, eu como conselheiro, eu vou acolher e vou orientá-lo, vou ajudá-lo a mudar aquela situação. Outro momento que eles vão te procurar por aconselhamento é nas crises familiares. Então, nos momentos de crise familiar, que eles estão vivendo uma situação dentro de casa e não tem com quem conversar, com quem se abrir, eles vão te procurar como conselheiros. Essas crises familiares, elas vêm através do divórcio, às vezes um casamento que se acabou do pai, da mãe, ele não está aceitando, ele está sentindo dificuldade com aquilo que está acontecendo, às vezes se sentindo culpado por aquela situação. Então, nós que trabalhamos no aconselhamento, vamos ser procurados nesse momento. Então, o momento da ruptura da família, a qual eles estão ali sem saber o que fazer. Então, nós precisamos estar preparados para conversar, para orientar, para mostrar realmente o que pode ser feito, como mudar aquela situação. Então, as crises familiares também vão trazer eles para o aconselhamento, ou o luto. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento muito difícil de perca. Então, muitos adolescentes passaram percas na família, estão num momento de tristeza, de angústia, de aflição. Então, nesse momento de crise familiar, talvez com o luto, eles vão te procurar. Então, você precisa estar preparado como tratar desse assunto, como ajudá-los a sair desse momento do luto, fazer eles conseguir superar esse momento. Às vezes, meu irmão, às vezes, minha irmã, a gente, como pessoas maduras, dizemos, mas é tão simples, é tão fácil, mas eu preciso compreender que o adolescente ele está numa formação ainda. Ele não tem esse peso emocional, ele não tem essa cabeça já formada. Então, ele precisa, às vezes, do meu amparo, do teu amparo, para dar para ele estabilidade, firmeza, para que ele consiga viver esse momento. Então, isso também é necessário. E outra coisa, eles vão te procurar quando eles passam por situações de lares disfuncional. Então, muitas famílias estão sem estrutura. Às vezes, eu trabalho com crianças de comunidade, e nós vemos aqui na comunidade o quanto falta estrutura de família. Então, a criança ou adolescente que está vivendo nessa família disfuncional, ele não tem referência de valores, às vezes a maneira dele pensar, a maneira dele agir, a agressividade, tudo isso reflete dessa família disfuncional. E você, como conselheiro, deve estar preparado para ajudá-lo, para orientá-lo. Muitas vezes você vai trabalhar com o adolescente e não vai só resumir ao adolescente, você vai ter de trabalhar com a família desse adolescente. Você vai ter de ajudar toda essa família a passar por esse processo para que você consiga ajudar o teu adolescente. Então, muitas vezes, esse momento de crise dentro do lar, dentro da família, eles vão te procurar. Então, nesse momento, eles vão querer buscar em você o aconselhamento pastoral, um amparo, um acolhimento emocional. E outra coisa que leva o adolescente a buscar o aconselhamento pastoral, a buscar o conselheiro, o líder, os momentos de violência. Então, muitas vezes, ele também vai passar por alguns momentos de violência, e nesses momentos de violência, eles vão precisar do teu amparo. Essa violência ela pode ser o abuso sexual, então, a criança que sofreu algum abuso, e aí ela vai entrar em N situações, ela vai entrar em N condições que vai mostrar para você que ela está precisando de alguém que a ouça, de alguém que a ampare, de alguém que a entenda, sinta a sua dor. Então, eles vão te procurar nesse momento, às vezes, de um abuso ou violência dentro do lar. Nós vemos muitos adolescentes que sofrem violência dentro do lar.
às vezes é agredido por um pai, por uma mãe, por um irmão. Então, dentro do lar, ele está vivendo essa situação de violência. Às vezes não é uma violência física, mas uma violência verbal. Então, o pai e a mãe estão estressados, estão vivendo um momento difícil, e ele começa a ter essa violência verbal. E eles vão te procurar para que você consiga orientá-lo a como passar por esse processo, a como reagir diante dessa situação. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, adolescentes vão nos procurar diante desses abusos, diante dessas dificuldades. Então, eu e você precisamos estar preparados para acolhê-los neste momento. Pastor, quais são os sinais de alerta que um adolescente ele está precisando de um acolhimento? Ele está precisando de um momento mais próximo entre eu e você, entre o líder e o liderado. Qual é esse momento? Como é que eu sei? Então, eu vou falar para vocês agora de alguns sinais que são sinais que o teu adolescente ele está precisando de um acolhimento emocional. Então, normalmente são o isolamento. Então, quando você perceber que aquele adolescente... Quando eu falo de isolamento, o adolescente, por ele estar nesse momento da transformação do corpo, os hormônios. Então, tem momentos que ele vai querer ficar sozinho, ele vai entrar no quarto, ele vai querer estar sozinho. Isso é normal da adolescência. Mas, de repente, você nota que esse isolamento está se tornando cada vez mais constante. Aquele adolescente que participava, agora não participa, que vinha para o grupo, conversava, ria, agora é um que está lá no canto, quietinho, sem falar com ninguém. Então, você que está trabalhando nesse grupo, você que está liderando, então esse é um sinal que ele está precisando ser acolhido. Então, eu recomendo a você, você viu o adolescente um pouco isolado, um pouco distante, acende o sinal de alerta, alguma coisa está acontecendo. Não é comum do comportamento dele, não é comum do comportamento dela essa atitude, então alguma coisa está acontecendo. Então, esse é um sinal de alerta para aquele que está trabalhando no aconselhamento pastoral. Opa, alguma coisa está errada. Então, eu preciso começar já uma ação de acolhimento, uma ação de amparo, uma ação para tentar ver qual é a situação e mudar a situação. Então, o primeiro sinal importante que nós devemos observar é o isolamento em demasia. Então, um isolamento muito grande do adolescente, sem participar, sem conversar. Então, isso é um sinal de alerta. Outra coisa é a depressão. A depressão ela não é só uma tristeza. Muitas pessoas acham que a depressão é só um momento de tristeza. Não, a depressão é uma tristeza profunda, que tira do adolescente, que tira dele ou dela o prazer de tudo. Então, você começar a ver o teu adolescente passar um longo período triste, sem motivação para nada, sem querer fazer nada, muito lá no quarto, sozinho, quieto, é outro sinal de alerta que esse adolescente, essa adolescente está vivendo uma crise, ela está passando por um momento difícil e ela precisa. Muitas vezes esses sinais, eu costumo dizer, é um grito para nós de socorro, eles estão gritando por socorro, estão pedindo socorro. Então, quem está trabalhando tem de observar esse grito silencioso, essa atitude silenciosa. Então, o isolamento, a depressão, então é um grito por socorro, é um grito que está precisando de acolhimento. Outra coisa muito importante, a automutilação. É muito triste ver o grande número de adolescentes que estão praticando a automutilação. E muitas vezes quem está trabalhando com o grupo não consegue entender. O meu adolescente ele está possesso de demônios, o meu adolescente ele é louco porque ele está se portando. A automutilação não é loucura, não é possessão demoníaca. A automutilação ela é um grito de socorro. Alguém que está numa angústia tão grande, olha a situação desse adolescente, olha a situação dessa jovem, que resolve se cortar, que resolve se queimar, que resolve provocar dor, porque a dor que ela está no coração, a dor de alma, é tão grande que ela vai buscar o alívio numa dor física. E eu quero dizer para nós que trabalhamos com adolescentes, que estamos liderando adolescentes, observe isso. É muito triste dentro da igreja. Isso tem acontecido. Muitos adolescentes que estão dentro da igreja fazendo esse tipo de coisa. Então, observe se o adolescente está usando manga comprida no calor, se ele está procurando esconder o corpo, às vezes, se começar a perceber alguma coisa, chegue, converse, dê liberdade.
Mostre para ele que você quer conversar para ajudá-lo, não para acusá-lo, para dizer que ele está errado, que isso, aquilo está errado. Então, isso também é muito importante. Então, a automutilação é um sinal de alerta, um sinal de grito por socorro. Outra coisa, tentativa de suicídio. Então, muitos adolescentes, os pais não estão percebendo, o líder não está percebendo, e eles estão com pensamentos suicidas. Eles estão vivendo um momento de aflição tão grande que eles estão pensando em tirar a própria vida. E eu e você, como conselheiro, devemos estar preparados para isso. O número de suicídio entre adolescentes cresceu muito e nós precisamos tomar cuidado. Então, muitas vezes, o adolescente está vivendo um momento difícil, você está percebendo que alguma coisa está errada. Procure se aproximar, procure conversar, tentar entender o que está acontecendo, o que pode ser feito, como pode ser ajudado. Outra coisa, tristeza profunda. Nós tivemos já casos de adolescente que você vai conversar com ele, ele cai em pranto do nada, você até assusta de ver aquela reação de tristeza, de angústia, de aflição. Pastor, o que é isso? É um sinal de grito por socorro, um grito por acolhimento. Então, você começar a observar essas coisas. Então, é um momento de você dizer, não, ele ou ela está precisando de acolhimento. Uma coisa muito importante, nós trabalhamos com grupos, mas, ao mesmo tempo, trabalhamos com indivíduos. Muitos líderes acham, eu estou dando assistência para o grupo, eu estou com o grupo, e o grupo, mas muitas vezes você vai ter de tirar um momento para o indivíduo. Então, tirar um momento para ir na casa, conversar, tirar um momento depois do ensaio, depois da escola bíblica, depois do culto, sentar com ele ou com ela e conversar, ver o que está acontecendo. Lembre-se disso, nós cuidamos de grupo, mas esse grupo é formado por indivíduos e cada indivíduo tem necessidades específicas. Então, nós precisamos entender. Então, nós precisamos compreender. Então, os sinais de alerta, eles são claros, eles estão aí, a gente pode ver esses sinais de alerta. Se você estiver se preparando, fazendo cursos, correndo atrás de conhecimento, busque atrás de conhecimento da psicologia, procure conhecimento desse tipo, que vai te ajudar bastante. Pastor, eu observei esses sinais, o que eu faço agora? Como é que eu faço diante dessa situação? Como é que eu faço diante desse momento? Primeiro, procure conhecer qual é o motivo da tristeza, qual é o motivo da aflição, da angústia. Então, nós precisamos buscar. E não tem como você descobrir isso a não ser se aproximando, gastando tempo, conversando, dando a liberdade. Outra coisa importante no aconselhamento pastoral, nunca force uma situação. Dê a liberdade para o adolescente se abrir com você, dizer o que ele está passando, dizer aquilo que ele está sofrendo, por aquilo que ele está vivendo esse momento de crise. Às vezes, nós, na ansiedade de aconselhar, de ajudar, a gente quer que ele se abra, que ele fala, mas buscar conhecer a razão, muitas vezes vai levar tempo, você vai conversando, vai dando liberdade, vai guardando aquilo que ele vai soltando para você, que ele vai te contando, e você vai procurar conhecer qual é a razão, qual é o motivo. Outra coisa, avalie a situação. Existem situações que vão vir para você, que você, como conselheiro, você vai ter toda a liberdade de procurar resolver. Mas haverá situações que você vai precisar de uma ajuda especializada. Então, às vezes, você vai precisar correr atrás de um psicólogo, atrás de um psiquiatra, correr atrás de um terapeuta que venha ajudar o teu adolescente a passar por aquela situação. Então, quando eu falo de avaliar situação, é pensar nisso. Opa, essa situação ela está além daquilo que eu posso fazer. E outra coisa, às vezes o conselheiro chega para a família e diz assim, ele precisa de um psicólogo, ele precisa passar por uma sessão com um psiquiatra. E muitas vezes você, como conselheiro, vai ser o caminho, a ponte para arrumar essa condição. Então, às vezes a gente fala assim, eu pego o problema, levo o problema para a família, jogo na mão da família, jogo na mão do adolescente e acabou. Não. Muitas vezes você vai precisar ser o caminho. Como é que eu posso ajudar essa família? Essa família não tem condição. Qual é o meio que eu consigo para que esse adolescente venha ter um atendimento para esse momento específico?
Então, nós precisamos também avaliar a situação, ver se é possível nós fazermos ou se há necessidade de trabalharmos em parceria com alguém da área, com alguém formado nessa área. Então, isso também é muito importante. Outra coisa, busque avaliar, auxiliar o adolescente e a sua família. Muitas vezes o adolescente está num momento tão difícil e a gente precisa dar todo o apoio emocional, ouvi-lo, orientá-lo, aconselhá-lo, e muitas vezes a família, ela vai descobrir uma situação, ela vai ver uma situação e também não vai saber como lidar com essa situação. Então, você, nessa área do aconselhamento, você vai ajudar o adolescente a passar por esse momento, mas também ajudar a família. Às vezes, conversar com o pai, conversar com a mãe, ajudá-los a entender esse momento difícil, o que eles podem fazer para que essa situação seja superada, às vezes, conversar com os irmãos maiores, menores, para que eles também possam ajudar nesse processo. Então, quando eu falo do aconselhamento pastoral, uma área muito ampla, é algo muito grande que nós devemos fazer com amor, carinho e dedicação para ajudá-lo. Pastor, como é que eu faço, então, diante de toda essa situação? Qual é o princípio para mim entrar e cuidar dessa situação, ajudar essa situação a ser superada? Pelo menos 3 coisas são importantes. Primeira coisa, fortaleça os vínculos afetivos. Então, a criança, o adolescente só vai se abrir com você, conselheiro, com você, conselheira, através do vínculo que ele tem com você. Então, muitas vezes, antes de começar o aconselhamento, você vai ter que trabalhar o vínculo afetivo. E como é que eu faço isso, pastor? Às vezes, fazendo uma visita no lar, conversando, se interessando por ele, porque o vínculo é isso, essa troca de interesse. Então, acabou o culto, às vezes conversar, perguntar como está, como é que está a situação, às vezes fazer trabalhos com o grupo e às vezes com indivíduos para que esse vínculo afetivo seja aumentado. Então, é necessário para o conselheiro, aquele que trabalha no aconselhamento, fortalecer os vínculos afetivos com o teu grupo. Então, muitas vezes o grupo ele precisa olhar para você e ter em você, irmão, você, irmã, como alguém de confiança, alguém que ele possa se abrir, alguém que ele possa contar aquele momento, aquela situação e receber uma palavra de ânimo. Então, fortaleça o vínculo afetivo. Outra coisa, tenha uma escuta ativa. O que é escuta ativa? Não é só ouvir por ouvir, mas ouvir com interesse. Então, procurar mostrar interesse. Então, quando ele te procurar, quando ela te procurar para contar a situação, para contar o momento que ele está passando, se interesse pelo assunto, procure ajudá-lo, procure mostrar para ele ou para ela que você está sentindo a aflição, que você está sentindo a angústia deles. Então, a escuta ativa é isso, é ouvir com interesse. Então, interessado em fazer algo para que aquela situação seja mudada. E, por fim, seja empático. Muitas vezes, quando a gente trabalha com adolescentes, a gente olha e fala, nossa, coisa tão simples, ele ou ela está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Lembre-se disso, que na adolescência os sentimentos são aumentados. Então, aquilo que para mim e para você parece tão simples, para aquele adolescente ou para aquela adolescente, está sendo algo terrível, algo sem solução. Então, nós precisamos trabalhar com empatia. Então, olhar para ele, olhar para ela, entender a aflição, a angústia, a dificuldade que ele está vivendo para esse momento, porque isso também é necessário. Para concluir o nosso assunto, para terminarmos o nosso assunto, tinha muita coisa para falarmos. Se você quiser, nós temos um curso específico para isso, aconselhamento pastoral no Ministério com Adolescentes, vai te ajudar bastante. Mas, para concluirmos, nós precisamos muito de pessoas qualificadas para fazer o aconselhamento pastoral. Então, lembre-se disso, você não só está na frente do grupo para cantar, para fazer trabalhos de recreação, você está na frente do grupo com uma função, a função de conduzi-los, a função de orientá-lo na função pastoral. Então, quando eu falo de aconselhamento pastoral nesse grupo, é lembrar disso. Precisamos acolher, precisamos estar pronto a acolher o nosso adolescente, precisamos estar pronto a estender a mão, a mostrar para ele ou para ela que há uma solução.
Então, muitas vezes, eles vão te procurar nesse momento de aflição, achando que está tudo acabado, está tudo perdido, e você, como conselheiro, como homem e mulher de Deus, você vai dizer, não, calma aí, tem jeito. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos entrar por aqui, vamos trabalhar dessa maneira, e, de repente, ele ou ela vai olhar de uma maneira diferente aquela situação que parece tão difícil. A vocês que estiveram nos ouvindo, a tia Monique, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Precisando falar comigo, meu WhatsApp 19 981 16 80 12, e é um prazer estar com vocês. O que precisar na área de adolescente, manda um WhatsApp que eu estou precisando de ajuda e eu estou à disposição. Tia Monique, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado. Com certeza, nossa, foi muito bom mesmo. Foram boas colocações que você fez aqui. Eu anotei aqui algumas coisas, né, que me chamaram a atenção. Uma delas foi a questão justamente da liderança. Às vezes a liderança, né, do ministério esquece que tem essa função porque associa a questão pastoral a cargo pastoral, quando na verdade nós não somos chamados só para evangelizar, mas também para pastorear, né? Pastorear. Então, o líder, ele não só... Por exemplo, geralmente o líder de crianças, ele tem uma equipe ali, né, junto, né, que está no ministério. Então, eu sempre costumo falar o seguinte, você é líder, mas é muito além disso, né? Isso é só uma nomenclatura que te deram, mas o seu trabalho mesmo com as crianças vai muito além de liderança, né? Liderança é algo bem repetido, vai muito além. Adolescente, para até ser que o líder não tem equipe, né? Ou tenha um ou outro ali ajudando, mas também pastoreia adolescentes, né? E eu já me vi nessa situação de pastorear a minha equipe, né? E crianças em todo momento, em todo tempo, até hoje é assim, porque essa a nossa função, né? Não está ligado a cargo, mas a função. Achei excelente a sua colocação, lembrar que é uma responsabilidade, né, que recebemos de Deus, né? Como você falou aqui, uma responsabilidade que recebemos de Deus. E isso é algo muito sério. Sabe por quê, pastor Rogério? Porque tem pessoas que querem tanto ser líderes, né? Eu quero ser líder, né? Eu quero ser professor, mas ainda não compreendem, né, o verdadeiro significado, né, do ensino da palavra e de liderar adolescentes, né? Que não é só você estar à frente, é você estar ganhando para Cristo, é você estar discipulando, pastoreando, e no final você falou aqui sobre essa questão das necessidades, né? Achei excelente a colocação quando você fala dos motivos pelos quais eles podem estar demonstrando, né, que precisa de ajuda, ou até mesmo que vai vir até o conselheiro, né, ali a liderança ou o professor que está ali com eles. Achei assim, muito obrigada por ter falado todas essas coisas, porque nós precisamos ouvir mesmo. E eu só acrescento o seguinte, não basta a gente olhar o adolescente, né? A gente tem que enxergar as necessidades. Da mesma maneira que a gente olha para a criança na sala, né? Ou ali no culto, você está vendo aquela criança, você está enxergando as necessidades dela, você está conseguindo ver além, né, pastor Rogério? A gente tem que ver além, né? Eu falo que aqui tem sido uma escola muito grande. Esse ano, o passado e o ano agora, eu estou sendo formado na experiência. Porque às vezes eles estão ali gritando por socorro. Exatamente. Então, exatamente. Isso mesmo. Estão sofrendo. O que me entristece muito, né, é que há muitos adolescentes sofrendo mesmo, né? Cada um da sua maneira, né, tendo as suas limitações, as suas dificuldades. E não há, de modo geral, né, nas igrejas, um acolhimento, sabe? Não há você percebe que são pouquíssimas igrejas que têm um ministério estruturado para essa faixa etária, que tem um trabalho dinâmico, né? Um trabalho tem firme no ensino da palavra. Você percebe que ou é 8 ou 80, né? Ou é de mais, ou é de menos, ou não tem. Não é verdade? Eu vejo isso de modo geral, entendeu? Às vezes, dentro da igreja, é só um grupo para cantar no culto de domingo. E se esquece que é muito mais do que isso. É um grupo que estão no momento da vida deles que eles podem se perder.
ou a gente faz algo, a gente perde. É a idade que mais se perde na igreja, é a adolescência, por causa desse amparo. Com certeza. E é justamente isso, né? Por falta, muitas das vezes, de um ministério, né, de uma visão da necessidade deles, né, necessidade de acordo com essa faixa etária, muitas das vezes eles são deixados de lado, são esquecidos, né? E aí, onde eles deveriam ser mais acolhidos, eles acabam sendo mais abandonados. E acontece, então, que você percebe que vão começando a se desviar. E para encerrar, eu gostaria muito de ressaltar o que você falou aqui sobre a questão da família, né? Eu vejo como uma parceria, a família e o ministério, caminhar junto, não vejo a possibilidade de caminhar separado. E a questão do vínculo. Achei excelente essa sua colocação, porque não há relacionamento, né? Não há vínculo, perdão, sem o relacionamento. Sim. Então, se não se aproximar deles, né? Se você não interagir com eles, não conhecer o adolescente que está na tua igreja, você não vai ter um relacionamento, você não vai ter vínculo com eles e eles não vão se abrir. Né? E aí, acho que precisa muito disso, porque às vezes a gente, na ansiedade, a gente quer que eles venham e se abram. E eu tenho aprendido isso, é sem forçar uma situação, porque confiança se ganha, não se... Exatamente. E aí você precisa toda essa parte, todo um processo, até conseguir realmente que eles se abram com você. Mas sim, é um processo. Exatamente. E ouvir com empatia, né? Como você falou aí, a questão do ouvir e a questão da empatia. Então, vamos ouvir, né? Juntando, ouvir com empatia, né? Ouvir se colocando no lugar deles. Eu acho isso primordial, eu acho isso extremamente necessário, porque realmente tem questões do qual talvez a gente vai achar que não há necessidade disso, porque isso, né? Porque esse drama, né? Porque essa questão, né? Porque nós muitos já passamos por situações semelhantes, né? Iguais, né? Então a gente, tipo assim, mas para que isso, né? Mas a gente não pode, gente, diminuir. A gente pensa hoje porque a gente está adulto, está mais centrado. Esquece de como que é essa fase. E é isso que a gente precisa, porque às vezes o líder ele sofre com isso. Nossa, uma coisa tão simples, você me procurou por uma coisa tão simples. E na realidade, para ele ou para ela, aquela coisa é muito grande, é algo muito complicado. E precisa com certeza. E detalhe, pastor Rogério, às vezes os próprios pais não escutam o que ele tem a dizer. E aí ele chega lá na igreja, né? A esperança que ele ou ela tem é que o professor ou a liderança pare para escutar, né? Dê uma atenção. E aí a família não dá essa atenção, a família não para ouvir, para entender, não age com empatia. Aí chega na igreja, os professores e os líderes têm o mesmo comportamento dos pais. E aí, aonde ele vai buscar a resposta, né? Aonde ele vai buscar o acolhimento, né? Aonde ele vai buscar o que ele precisa? No mundo. E é triste. E vai abraçar. Né? E na realidade, porque às vezes o mundo vai ouvir sem julgamento. Sim. E aí é por causa disso, a gente tem que tomar cuidado. Tem hora que você vai ouvir coisas que você precisa saber reagir com aquela situação. É o que eu falei, não é tolerar o erro, mas saber ouvir, saber com cuidado para ganhar, não para perder. Porque às vezes a pessoa vai naquela ânsia, não, é assim, 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 e não é o momento. Tem que ir com cuidado, ouvir. Às vezes você vai ouvir coisas, o nosso daqui precisa ser mudado, eu não posso falar agora, vou ter que trabalhar todo um processo para entrar nesse assunto. Então, toda essa visão, né? Com certeza, com certeza. Nossa, muito bom, viu? Quero te agradecer mais uma vez por esse tempo que nós passamos aqui juntos. Foi muito bom te ouvir, aprender com você mais uma vez. Já te ouvi aí algumas vezes nos grupos aí do Facebook. Muito bom, você é uma bênção, viu? Que Deus continue a abençoar o seu projeto, o seu trabalho, o seu ministério, sua família, em tudo que você fizer, que seja uma bênção para as crianças, para adolescentes, que eles sejam alcançados através de você, né? Ao pregar o evangelho, que continue a prosperar o seu projeto com muitas crianças e adolescentes,
né? Que eles venham até esse projeto, conheçam esse projeto e se prostam aos pés de Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. E, gente, não deixem, né, de orar pelo projeto do pastor Rogério. Ele promove muitos cursos que eu já percebi, são bastantes cursos que ele está sempre divulgando, né, para poder ajudar o projeto. E você até falou assim, mas tá, né? Eu esqueci agora como você falou, como se estivesse sempre cobrando. Gente, que se ele cobrasse sempre, né? Para ajudar o projeto, mesmo que você dê curso gratuitamente, é uma forma também de abençoar o seu projeto, né? De conseguir recursos financeiros, porque, infelizmente, vou falar aqui para todo mundo ouvir mesmo, as pessoas não se envolvem com missões. As pessoas não oram por missões, as pessoas não ofertam para missões, as pessoas muitas das vezes são incapazes de compartilhar um projeto missionário para que outros possam orar, para que outros possam contribuir. Então, é por isso que eu bato nessa tecla mesmo. Eu sempre, quando eu posso, eu vejo um projeto, eu divulgo aqui na página para o pessoal conhecer, porque as pessoas não buscam. Então, se as pessoas não buscam, eu tenho que falar, eu tenho que promover, eu tenho que compartilhar, alguém tem que fazer alguma coisa, gente. Né? Porque, imagina, eu não posso estar onde ele está nesse momento, eu não posso alcançar as crianças de onde ele está, então cabe a mim orar, contribuir, compartilhar os cursos deles, fazer alguma coisa, né? Para que ele tenha meios, recursos de alcançar centenas de crianças e adolescentes, que multiplique esse número aí. Nós sabemos que estamos em pandemia, que quando acabar essa pandemia, muitas crianças cheguem até esse projeto, sejam alcançadas. Esse é o desejo que tem que arder no nosso coração, né? E a gente tem que contribuir, ajudar de alguma forma. Não pode ofertar, então ore, né? Ore para que Deus levante homens e mulheres que possam estar ofertando. E só para finalizar, gente, você não precisa ofertar R$100, R$50. Eu sempre falo isso, né? Tem gente que acha assim, mas eu não tenho dinheiro para ofertar. Se você tiver 5, 10, 15, R$20, de 5 em 5, que cada cristão ofertar R$5 para missões, imagina quanto que, né, esses projetos, desses missionários, porque não tem só o projeto dele, que eu tenho falado aqui, tem também o projeto de missões lá na Jordânia, né? E eu vejo o sufoco que os missionários passam, as dificuldades que eles passam, né? O pastor Rogério, ele vive para isso, como ele falou aqui no início, né? O missionário também aqui à tarde do Oséias também, 100% integralmente, vivendo para missões, vive pela fé, como ele falou. Né? Então, a gente precisa despertar para missões, gente, despertar para missões. Eu sempre que eu tiver oportunidade, vocês vão... A Mamonique é chata, fala sempre de missões. Eu vou ser chata, eu vou falar. A gente precisa despertar para isso. Então, conheça o projeto dele, eu postei aqui na página, mas procure ele já deixou, né? Já se colocou disponível aqui. Eu quero conhecer mais. Então, conheça mais, né? Esteja aí à disposição para ajudar em oração, para ajudar ofertando. E compartilha, gente. Compartilhar não vai cair a mão, não vai te dar trabalho. É só uma teclinha lá, compartilhar, que você vai compartilhar para que mais pessoas possam conhecer. Amém? Então, amém. Irmão, que o Senhor abençoe muito o seu projeto, abençoe muito a sua vida. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco nessa noite, né, nesse tempo assim, precioso que nós estivemos juntos. E quem sabe aí, né, no outro momento, a gente participa junto de uma outra conferência, uma outra live. Então, tantos assuntos para ser falados, né, irmão? Quem sabe, né? Então é isso. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Paz, tia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.